E como é que vai promover a adoração ao anticristo? Por exemplo, um vídeo. O anticristo faz uma reunião na ONU, dá o seu discurso, e o discurso é transmitido em tempo real, traduzido em todas as línguas. Que, aliás, a grande estratégia para ele sanar um grande golpe que Deus deu nele, lá na Torre de Babel. Na Torre de Babel. Nimrod, um dos primeiros anticristos. Um dos primeiros anticristos. Veja, anticristos. Nimrod, Nabucodonosor, né? Alexandre o Grande, Antigo Quarto Epifânio, César, né? Domiciano, Hitler, Stalin, Mao Tse Tung, Che Guevara e por aí vai. Nietzsche. Anticristos, que ele vai levantando ao longo da história, que vai se opondo a tudo que se chama Deus, tudo que adora a Deus, ok? E desde quando? Lá de Nimrod, por exemplo. Olha, não vamos cumprir a ordem de Deus, vamos se juntar aqui, vamos construir uma torre para o nosso próprio nome. Não para obedecer a ordem do Altíssimo que falou através de Noé, não, para engrandecer nosso próprio nome, para nós não precisarmos de Deus. Se Deus mandar dilúvio aqui de novo, se Deus não cumprir a sua promessa, mandar dilúvio, a gente tem a torre. A gente sobe para a torre. A liderança vai continuar viva. E depois a gente repovoa a terra de novo. Pronto, a gente não precisa mais de Deus. Então quer dizer, o homem está desde aquela época em oposição a Deus. Tá certo? E aí quando chega nessa época culminante, o anticristo. E o anticristo vai promover as suas ideias, um discurso na ONU, dizendo: agora foi retirado da terra aqueles que estavam atrapalhando, aqueles que tinham ideias retrógradas, aqueles que tinham ideias conservadoras, né? Que queriam manter vocês apegados a um livro da lei caduco, de um povo que viveu há 5.000 anos atrás. Eles foram removidos, né? Talvez tenham sido tirados pelos extraterrestres. E aí você vê a history todo dia: ET, 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 ET. Ah, quem fez as pirâmides foi ET. Ah, quem fez não sei o que? Foi os ETs. Ah, quem fez? Ah, foi os ETs. Tudo que tem de bom na Terra, quem fez foi os ETs. Segundo a history, né? O homem não presta para nada. Tudo que fez de bom foi os ETs. E aí, quando tiver um evento desse, fácil. Os extraterrestres, que sempre estão cuidando da humanidade para que ela evolua, estavam vendo que esta parcela da humanidade estava atrapalhando o progresso, então eles levaram embora, levaram para outro lugar. E agora a humanidade vai ser totalmente perfeita. Nós vamos unificar todas as nações. Quer saber? A ONU já está trabalhando pela unificação de todas as nações através da quebra, é sinal, através da quebra das soberanias dos países. É a mensagem da ONU hoje. Para você ter paz mundial, tem que destruir as soberanias das nações. Isso está sendo pregado. Sabe quando vai ser concretizado? Depois do arrebatamento, quando o anticristo tiver este poder. Alguém levantou a mão? Júnior, na sua interpretação, a fala da imagem, ela irá, seja pela programação robótica? Se for nessa linhagem, se for, não será muito aceitável, porque hoje tem robôs nos aeroportos que falam com você, carrega a sua mala. Eu acho, na minha visão, não seria muito aceitável, mas a Bíblia diz que o anticristo fará coisas grandes. Isso, grandes exatamente. Mesmo, que muitos irão falar assim: não, esse é o verdadeiro Cristo, porque ele exatamente. faz milagre, ele opera milagre. Inclusive ele receberá uma ferida de morte e vai ressuscitar. Agora, se essa ressurreição dele fosse um evento isolado, que nem na época de João, acontece uma coisa em Roma, só vão saber disso que aconteceu em Roma, lá na Ilha Britânica, depois de 6 meses, se pegar um mensageiro e enviar ele com uma carta em cima de um cavalo. E hoje? Se o anticristo receber uma ferida de morte e ressuscitar, daqui a 2 minutos o mundo inteiro sabe. Essa é a questão. Então, a imagem que fala é só o veículo. A eficácia e os falsos milagres, como Paulo diz aqui, é da besta. Só que para que ela faça esses falsos milagres e eles sejam difundidos por todo mundo, a imagem que fala. A imagem que fala na mão da pessoa. O anticristo, o líder mundial da ONU, né, tal, deram um tiro. Acertaram ele com um tiro. Um tiro na cabeça dele, que nem Kennedy. Acertaram ele com um tiro na cabeça, um atentado, tal. Está hospitalizado, está entre a vida e a morte, né? Morreu. E uma notícia, Jornal Nacional, chamada, alerta, tal. O líder mundial acaba de ressuscitar.
Imagina o impacto disso. Nossa, ele é o Messias. E é isso aí. Eu acredito que as tecnologias vão viabilizar. Vão ajudar. Exatamente. Agora os milagres serão realizados pelo falso profeta, que será um líder de uma organização ecumênica. Robert Miller já foi um desses, tá certo? De uma organização ecumênica que reúne todas as pessoas numa religião única. Enquanto nós estivermos na Terra, nós somos uma pedra no sapato contra essa religião única. Muitas igrejas já não são mais. Muitas igrejas já estão comprando a ideia. Agora tem uns camaradas chatos ainda, loucos, tá certo? Impertinentes, que ainda pregam contra isso. Religião não é uma coisa nenhuma. Adoração só a Cristo, só a Deus. Fugir do pecado. A igreja verdadeira. Tem gente pregando isso aí. E quando tiver gente pregando isso, atrapalha. Mas quando for tirado do meio, os outros já estão ali se associando. Aí facilmente a bênção que sobe da terra falar: pessoal, reunião, feriado mundial, internacional, vamos todo mundo adorar, porque ele é o Messias, né? E aí, porque se você for ver, na rapaz, tecnologia e a cobra do farol, exatamente, ação miraculosa, exatamente. Não existia tecnologia, mesmo assim realizaram. Foi um grande sinal. Tem poder, ele realizará todo o seu poder nesta época aqui. O que acontece é que o milagre supera a mágica. Então a cobra que Moisés, por milagre, né, ela devora as outras. Mas as outras também tomaram vida. Né? Agora, então, ele tem um limite, mas ele consegue realizar sinais de mentira. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. É isso aqui, ó, apostasia mundial. Deus lhes enviará a operação do erro. Ou seja, ele vai nadar de braçada. Vai ser uma adesão mundial. Quem tentar, olha, presta atenção. Essa mensagem tem que ser pregada com muita seriedade. Quem ficar do arrebatamento está perdido. Está perdido. Porque a adesão vai ser mundial. Mundial. Você vai ter que sair da sua casa, você tem que largar o seu carro, você vai ter que se embrenhar no meio do mato, viver escondido. E se você for capturado, você vai ser torturado até você se curvar e aceitar o sinal. E se você aceitar o sinal, você está condenado ao inferno. Se você não aceitar o sinal, você vai partir para a glória no mesmo esquema dos mártires. Os mártires em Roma, que tiveram que suportar até o fim para não negar a Cristo. E vai ser no mesmo esquema. Para você não negar a Cristo, você não aceitar o sinal, você vai ter que estar exposto a qualquer tipo de iniciativa, qualquer tipo de tortura. Aí você pode pensar, tipo de tortura. Se aceitar, vai sofrer. Se não aceitar, vai sofrer. Vai ser o caminho de dor. Porque hoje o caminho é de graça. É de graça. Alguém sofreu por você. Olha essa mensagem. Alguém sofreu por você. Alguém padeceu por você. Alguém está imputando as obras dele em você. Deus olha dos céus. O cara pode ser o pior ladrão, o cara pode ser o pior criminoso, o pior estuprador, que é a raça mais detestável da face da terra. E ele entra aqui, e o Espírito de Deus fala com ele, ele começa a ter nojo de tudo aquilo que ele fez, ele se arrepende, ele cai, né, aqui chorando em prantos, se arrependido dos seus pecados, e ele quer que Jesus Cristo salve. Aí Jesus Cristo imputa sobre ele as suas obras. Deus olha do céu e não vê mais um estuprador maldito que queimado no quinto do inferno. Deus olha e vê o sangue do seu filho. O sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo. Se houver um pecado que o sangue de Cristo não purifique, então não tem eficácia. Tá certo? A única coisa que não é eficaz é se a pessoa ela peca contra o Espírito Santo de Deus, mas é quando a pessoa já está consciente do que é o Espírito Santo de Deus. Aí blasfema com o Espírito Santo de Deus. Mas se ele não tem nenhuma consciência disso, Deus leva em consideração os tempos da ignorância. Então ele vem, o sangue de Cristo cai sobre ele é purificado, é remido, tá certo?
O sangue de Cristo faz a expiação dos seus pecados e Deus olha do céu e vê o sangue do seu filho derramado sobre ele. Tá certo? Então o que acontece? Diante de uma possibilidade dessa, a gente tem que pregar isso com mais impacto, com mais ênfase. Diante de uma salvação dessa, a pessoa rejeitar, o que sobra? Se você rejeitar isso, então, meu amigo, uma vez que a trombeta tocar, e pode ser daqui a pouco, né? Uma vez que a trombeta tocar, se vire. Se vire com o anticristo. Se vire com a perseguição. Se vire com a tortura, né? Aí quer saber sobre tortura, o que é? Estuda sobre Doikod. Estuda sobre Hitler, as câmaras de gás. Estuda sobre Auschwitz, tá certo? Estuda sobre isso. Vê o que eles faziam com os judeus. Estuda sobre os métodos de tortura dos assírios. A empalação, por exemplo. Vai saber o que é tortura. Venezuela, o que eles estão fazendo lá. Todos os métodos de tortura estudados. E o anticristo vai ter tudo à sua disposição. Aí ele vai pode pegar, pode torturar, arranca a unha, arranca o olho dele a sangue frio, pega o filho dele, começa a arrancar os pedaços do filho dele na frente dele para entregar os outros. Onde eles estão. A gente pegar todos eles, ou a ser o sinal, ele vai morrer debaixo de tortura, debaixo de dor. Essa mensagem tem que ser pregada. As duas testemunhas, para que servem? Servem para fortalecer, e ainda bem que elas existem, porque elas servem para fortalecer aqueles que ficaram. Porque as duas testemunhas, elas vão afrontar o governo do anticristo diretamente, fazer milagres, fazer prodígios, tá certo? As pessoas que vão estar refugiadas, que vão estar fugindo da ação do governo do anticristo, vão falar, tem esses referenciais aí. Vai ter as duas testemunhas, vai ter os 144 mil que vão estar fazendo missão pela terra. Então, encontre um grupo que está escondido aqui, mantém fiel, fica fiel. Vocês têm que permanecer. Já estamos aí nos 3 anos, tem mais, né, meio ano, tem mais 3 anos e meio. Fica fiel, fica firme, aguenta até o fim. Mesmo que você morra debaixo de tortura, mas você vai para a glória, você vai para o céu, você vai adentrar a mesa do Cordeiro. Exatamente, exatamente. Agora, se não tivesse esse apoio, esse suporte, porque, fala sério, pessoal, a lição, o negócio é texto. Veja só, fala sério. A igreja que ficar do arrebatamento vai ter autoridade para pregar? Não vai, querido. Não vai ter autoridade. A pessoa prega aí que a igreja vai entrar na tribulação e vai fazer a pessoa ficou do arrebatamento, rapaz. A pessoa ficou do arrebatamento porque ela não estava em comunhão. Só que o problema, ela ficou do arrebatamento sabendo da verdade. Sabendo da verdade. Né? Então ela sabe o que ela tinha que ter feito e não fez. Ela vai cair num estado de depressão. Exatamente. Ele vai querer se esconder num lugar e esperar 7 anos passarem. Então, quem vai fazer a obra durante a grande tribulação não vai ser a igreja que fica do arrebatamento. Vai ser, é por isso que tem os 144 mil. Cristo vai chamar os judeus fiéis e falar, agora é com vocês. Era para ter sido com vocês lá, Pentecostes. Era para os judeus terem aceitado em massa. E terem feito uma obra missionária e terem difundido o evangelho rapidamente. Agora vocês não aceitaram, mas vocês vão resgatar essa obra. É vocês agora. 144 mil escolhidos desde os judeus. Que vão ser cheios do Espírito Santo, tá certo? O Espírito Santo de Deus sobre eles. E eles vão sair por aí, fortalecendo a fé daqueles que ficarem. E as duas testemunhas afrontando diretamente o governo de Cristo. Fazendo um milagre na cara deles. Até que eles conseguirem matá-los e eles serão levados para o céu. Serão ressuscitados e serão arrebatados e vai seguir um terremoto que vai destruir tudo. Então, quer dizer, essa é a perspectiva. A perspectiva da escatologia. E para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Deus não elege indivíduo, Deus elege grupo. Eu vou falar disso terça-feira lá no Boa Vista. Eu não estou vendo essas terças aqui porque está tendo seminário Cremos lá e para Misericórdia de Deus eu estou à frente de seminário. Então terça-feira é a minha vez lá. E aí tem mais 2 depois. Tem o irmão Isaac e o pastor Delício, tá certo? Então eu estou envolvido com isso aí. Eu vou falar sobre isso nessa terça agora. Quem puder me dar um apoio lá, eu agradeço. Deus não elege indivíduo, Deus elege grupo.
E o grupo que Deus elegeu é a igreja, desde o começo, desde antes, certo? Pela sua presciência. Não por determinação arbitrária, mas por presciência. Porque ele sabe aqueles que creem e aqueles que não creem. Tá ok? Então, é assim que a igreja entende, assim que a igreja se posiciona. Em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho, para o que? Pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Esse é o texto. Isso aqui é escatologia, certo? A lição é comentário, ok? Isso aqui é escatologia direto da fonte, de Paulo. O que a lição vai tratar? A introdução fala acerca do anticristo, que eu já falei para vocês. Quem é o anticristo? Que ele vai se opor a Deus, que ele é a concatenação de tudo aquilo que o diabo quer realizar através de um homem, ok? Da mesma forma que ele buscou ocasião e achou Judas Iscariotes contra Cristo, quando o Espírito for tirado, ele vai achar um homem que vai realizar toda a sua obra, chamado o homem do pecado, ok? O homem do pecado, a origem do homem do pecado, conforme colocado aqui, ele dá vários exemplos daqueles que se opuseram a Deus. Ele dá até uma lista pequena, ó, Hitler, Stalin, e a lista segue, né? Nero, Antíoco IV Epifanes, Nimrod, desde lá do começo da Torre de Babel, são anticristos que têm se levantado ao longo da história, ok? Até que venha o tempo em que o Espírito for tirado e se levante o anticristo, que vai agir na eficácia de Satanás. Títulos do homem do pecado, ele fala o título do anticristo, ele coloca aqui de uma forma bastante, explica, né? Anti, em oposição. Oposição a Jesus Cristo, a Jesus de Nazaré. Só que veja, uma coisa curiosa. Como que ele vai fazer oposição a Jesus de Nazaré? O diabo não faz oposição a Deus se declarando diabo. Não, eu sou Satanás, está aqui meus chifres, meu rabo e meu garfo. E eu sou vermelho. Não, ele não faz a oposição a Deus dessa forma. Ele faz oposição a Deus dizendo, eu sou o verdadeiro Deus. Que é o que o gnosticismo pregou há muito tempo. Jeová é um falso Deus. É um Deus sanguinário. É um Deus maligno, que gosta de morte, de sangue. Eu sou o verdadeiro Deus. Ok? Um Deus etéreo, um Deus que habita somente em regiões celestiais, um Deus elevado. Então o gnosticismo dizia, você tem que, através da gnose, do conhecimento esotérico, você vai ascendendo através de um processo meditativo até o verdadeiro Deus. E Jeová é um falso Deus, ok? Jeová ele chamava de demiurgo. Então essa é uma manifestação satânica. O diabo não vai se opor a Deus dizendo que ele é diabo. Ele vai se opor a Deus dizendo que ele é o verdadeiro. Eu sou o verdadeiro Deus e aquele Deus é falso. É isso que ele diz. Da mesma forma aqui. O anticristo não vai se opor a Cristo dizendo que ele é diabo. Ele vai se opor a Cristo dizendo que ele é o Cristo. E se você quiser saber, ele já está pregando essa mensagem através do chamado Lorde Maitreya, que o budismo diz. O budismo é uma religião tanto complexa, porque ela é essencialmente ela é ateia. Porque ela acredita em Deus, uma entidade chamada Deus. Ele acredita que o homem se deifica. Então o homem vai num processo, seguindo as 8 vias, processo meditativo, de negação, tá certo? Até que ele não é mais afligido por nenhuma necessidade, aí ele entra no nirvana. Aí ele se torna um ser superior, tá ok? Então o homem se deifica. Aí tem 2 linhas, tem o Theravada e o Mahayana. No Mahayana, você tem a figura dos Bodhisattvas, que são seres elevados que não foram ainda para as religiões, para o Nirvana, e ficam aqui para ajudar a humanidade. Dentro dos Bodhisattvas, você tem o chamado Maitreya. O Maitreya quem é? É o ser mais elevado que vai trazer a humanidade à perfeição. Então você tem a figura de um Cristo no Maitreya. Ou você tem a figura de Krishna, por exemplo, do hinduísmo. E se destacou do hinduísmo, que é uma religião complexa, vasta e politeísta, panteísta na verdade, é panteísta, do hinduísmo destacou o chamado Krishna, movimento de Hare Krishna. E o Hare Krishna propõe essa chamada consciência de Krishna. Essa consciência de Krishna é o quê? Despertando as pessoas para a adoração ao Cristo. Mas que Cristo é esse? Não é Jesus de Nazaré. É o Cristo, chamado Krishna na língua deles, o hindu, né? Que é a emanação de Brahman.
E Brahman é um Deus impessoal. Deus é tudo e tudo é Deus. Tá certo? Deus se personifica em Krishna. E Krishna é o Cristo. E eles dizem, olha, com toda facilidade eles dizem, Jesus de Nazaré é uma das encarnações de Cristo. Eles não dizem que Jesus não seja o Cristo. Você percebeu a jogada? Uma jogada de mestre isso aí. Eles não dizem que Jesus Cristo não é Cristo. Eles dizem, ele é. Só que Jesus é Cristo, Maomé é Cristo, Zoroastro é Cristo, tá certo? Buda é Cristo, Hare Krishna é Cristo. São todas emanações de Brahma, um Deus impessoal, ok? Então essa é a jogada. Quando eles vêm com essas ideias, eles conseguem ganhar uma massa. Aí quando você bate o pé e diz que isso é loucura, isso é mentira, isso é engano satânico, eles dizem, você é um fundamentalista. Do mesmo jeito que eles chamam os fundamentalistas islâmicos que explodem bombas no corpo. Eles dizem, você é um fundamentalista. Ou seja, você quer impor a sua forma de pensar para todo mundo. Só que tem um problema. Não é a minha forma de pensar, é a revelação da palavra de Deus. Ou eu fico com a revelação da palavra de Deus, ou eu vou me inclinar para esses diversos tipos de conceitos aí. Tá certo? Ó, títulos anticristo e oposição a Cristo. Como? Se dizendo que ele é Cristo. É assim que ele faz a oposição. A natureza do homem do pecado, que ele vai descrever aqui, que ele vem na força, na eficácia de Satanás. Então é um homem que vai dar todo lugar à operação maligna, satânica, dentro dele. Opor-se a Deus, ó, missão do homem do pecado, opor-se a Deus. Opor-se a Deus. Agora você tem que tomar cuidado com esses conceitos. Opor-se a Deus. Opor-se aqui é o Deus verdadeiro. Como? Dizendo que você é Deus. E aí tem igrejas onde pessoas estão começando a dizer que elas são deuses. Se você quiser saber, o mormonismo diz que Deus era um homem. O mormonismo diz isso, Deus era um homem. E Deus evoluiu até tornar-se Deus. E hoje Deus, ele está no céu tendo relações sexuais com muitas mulheres, porque cada relação sexual dessa produz uma alma. E cada alma dessa espera numa fila até entrar num corpo. Você está rindo? É mormonismo. É mormonismo isso aí. Diz para mim se isso não é uma jogada de Satanás. Descaracterizar Deus da sua glória. Tirar Deus da sua característica peculiar, específica. Tá certo? O que eles estão inculcando na mente da pessoa com isso? Você pode ser Deus. Você, na verdade, vai ser Deus. Mas o que me deixa mais encucado é continuar buscando o nome de Deus, falando que é Cristo, e Cristo está em silêncio. Não faz nada. Vai falar assim, não, ele está mentindo, eu que sou Cristo. Eu digo através, Cristo diz através de mim. Ele está mentindo. Jesus de Nazaré é o Cristo. É assim que ele age. Ele falou quando ele esteve na terra. E ele deixou essa missão para nós. Agora o que acontece? Como ele falou lá na narrativa acerca de o rico e Lázaro. O rico, ele fez uma pergunta semelhante à sua. Manda Lázaro lá, pelo amor de Deus, né? Para falar para meus irmãos, para eles não virem para cá. Eu parto do ponto de vista que, na verdade, os irmãos dele deviam ser tão terríveis, que ele falou, o inferno já está ruim. Se vier meus irmãos para cá, aí, né? Então deixa eles ir para o céu. Deixa eu sozinho aqui. Aí, então, ele falou, olha, manda Lázaro. Aí o que Abraão respondeu? Tem Moisés e os profetas. Aquilo que está sendo dito é o suficiente. Se quiser aceitar, é por aqui. Se não quiser, tchau. Então as duas testemunhas. Quem vai crer nas testemunhas, se eles vão pregar sobre Cristo, eles vão falar assim, por que você também não foi arrebatado e você está aqui com a gente? As testemunhas é o seguinte, a pessoa que tiver a visão das testemunhas e ouvir a mensagem dela, vai saber que elas foram enviadas especificamente para isso. Não é que elas estavam aqui e não foram arrebatadas, elas vieram para cá. Então, mas muitas pessoas não vão crer, porque elas estão na tribulação. Aí vai ser a confusão da pessoa porque ela quis, porque a explicação vai haver. As testemunhas vão pregar abertamente sobre isso, que elas vieram para isso, tá certo? Agora, se as pessoas entenderem de outra forma, aí a mensagem é pregada. A mensagem tem que ser pregada com clareza. Se a pessoa mesmo assim não entender, aí é um defeito dela. Ela não quis entender. Opor-se a Israel. Então, ó, a característica de Cristo. Opor-se a Deus. Como? Dizendo que ele é Deus. Opor-se a Israel. Quando? Quando não for adorado. Num primeiro momento, ele vai se associar a Israel. Né? Vai beneficiar Israel. Depois vai se opor. Opor-se a Cristo. Porque ele vai se colocar como Cristo. Tá certo? Vai tentar ocupar o lugar de Cristo. Opor-se à igreja.
A igreja, veja, opor-se à igreja. Ele se opõe à igreja verdadeira hoje. Porque a igreja verdadeira está na terra. Certo? Então ele se opõe à igreja hoje. A igreja vê anticristos se levantarem e tentarem trabalhar contra ela. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo de Deus for tirado, aquele que o detém, e ele tiver toda a eficácia da sua ação, ele vai se opor àqueles que ficarem da igreja. Certo? Aqueles que não aceitaram o sinal. E a oposição vai ser cruel. A oposição vai ser extremamente cruel. Destruição do homem do pecado. Ascensão de seu império. Vejamos agora a ascensão e auge da ruína do homem do pecado. Ao contrário do reino de Jesus Cristo, o império de Satanás não é eterno. O cavaleiro, montado no cavalo branco, foi lhe dado um arco, uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Foi-lhe dado. Foi-lhe emprestado, vamos dizer assim. Exatamente. Então ele vai se mover nessa iniciativa. Sim? Ó, chamando a dele. Ascensão de seu império. Logo após a igreja ser arrebatada. Vigoroso, hein? É isso aí. Tá com vontade, hein? Ele está um tempo esperando essa oportunidade. Ele falou, hoje é meu dia. Graças a Deus. A ascensão do seu império, quando a igreja for arrebatada. Tá certo? Então, um rei será tirado para que outro falso rei entre. O Espírito Santo de Deus será tirado do meio, para que o falso rei reine por tempo limitado. Ele vai reinar sobre a terra. Como diz em Apocalipse, ele vai se comportar como o Deus da terra. O Deus da terra. Só que com um tempo limitado, abreviado. Certo? Com um tempo abreviado. O auge de seu império, o homem do pecado, no auge do seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas. Movimento, veja, movimento globalista, unificação econômica, globalismo, unificação política, tá certo? E união das religiões, iniciativa de unificação das religiões, né? Um ecumenismo. A ONU e o neopaganismo, na minha apostila aqui de uma palestra de escatologia que eu dei lá no João 23. A ONU e o neopaganismo. Desde a década de 50, a ONU, liderada pelo seu profeta Robert Miller, está num curso específico e premeditado para unir as religiões do mundo. No seu livro Neo Genesis, Shaping a Global Spirituality, Miller, me perdoe pelo inglês, viu? Desculpa aí, tá? Depois eu vou para o Canadá também, eu melhor lá. Miller não esconde sua agenda. Ele explica como seu antecedente católico o levou a, por fim, abraçar ao budismo, religião ateia do antigo secretário-geral da ONU, Rutang, que foi seu superior imediato na ONU. E por muitos anos, Miller diz que um governo mundial liderado pela ONU e uma religião global são a única esperança do homem. Nem vou ler o texto todo, que não dá tempo mais, que já acabou, quem está vendo. União universal, econômica, política e religiosa. Ruína do seu império é com a vinda gloriosa de Cristo, com a parousia, quando será destruído. E antes disso, julgamento dos selos, julgamento das trombetas e das taças. E o milênio? Milênio depois, quando Cristo destruir, instaurará o milênio, o reino de Cristo na terra. Mas destruir o quê? Destruir o governo do anticristo. Conclusão: o homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade, quer essencial, quer formal, será ele superado apenas por Satanás. Aparelhado pelo diabo, há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca. Segundo Tessalonicenses 2:8. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Não tem problema. Isso faz